Fala galera, bem-vindo ao canal de programação for Kids. Eu sou a Fernanda e hoje eu vou te ensinar a dominar o poder de gelo no Roblox. Nesta aula você vai aprender a criar montanhas de gelo que saem do chão, travam, congelam inimigos e deixam o seu jogo muito mais profissa. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque no final desta aula você vai sair com mais uma habilidade incrível para os seus jogos no Roblox. Bora programar? Vamos lá então fazer o nosso poder de gelo. Eu vou começar com um modelinho pronto. Vou vir aqui nos views, na toolbox, e eu vou procurar um iceberg, tá? Eu já escolhi aqui, ó, esse iceberg aqui do Lucas Pet, tá bom? Ele tá bem bacana e tá bem o efeito que eu desejo, tá? Você pode usar um modelinho teu mesmo, não tem problema. Beleza. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vou movimentar ele aqui um pouquinho, ó. E o que vai acontecer? Através do script, eu vou fazer com que, quando eu apertar uma tecla do teclado ou do botão do console, do controle do game, eu vou conseguir chamar isso aqui e ele vai aparecer para matar inimigos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, esse modelinho, eu vou arrastar ele aqui para o Replicate Storage. Pode dar um nominho aqui de Ice, tá? Mountain, tanto faz. Então eu vou colocar aqui Iceberg. Tem o nominho para ele. Beleza, tá guardadinho aqui. O que a gente vai fazer agora? Vou fazer o seguinte. Quando eu apertar uma tecla, eu vou fazer com que esse iceberg apareça, tá bom? Apareça, tá? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos então criar um script aqui no Starter Character Script, um local script, para a gente fazer o seguinte, para a gente verificar quando o player aperta uma tecla, a posição do mouse e mandar um alerta para o servidor executar então o poder, tá bom? O que nós vamos colocar aqui então? Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, eu preciso de algumas coisinhas já, por exemplo, do player. Então o player, vou criar uma variável com o player. O player ele é o game.players.localPlayer. O caractere ele é igual ao player.caractere, beleza? Ou posso verificar também, posso colocar um OR aqui, ó, e aguardar o player ser adicionado, porque pode ser que demore um pouquinho. Então, se o console dele, se o PC dele estiver lento, a gente pode esperar por ele, tá bom? Então, eu deixo aqui quando o caractere for adicionado. Preciso também do humanoide, já vou colocar uma variável. Ele é igual ao caractere.wait for shield humanoide. E aí é o seguinte. Eu estou falando em evento de input, de apertar algum botão, eu tenho que usar um serviço do Roblox que chama User Input Service. E ele está no Game, Get Service e User Input Service. Beleza? Joia. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou perguntar para esse serviço, vou ficar aguardando esse serviço se eu apertei alguma coisa. Eu vou colocar o Connect aqui, conectar uma função. Essa função tem como parâmetro o input. O input é o próprio tecla que foi apertada, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte. Ele fica escutando tudo que foi apertado. Tudo que foi um botão, qualquer coisa que foi apertada no device do player. Seja o computador, seja o videogame, tá bom? Qualquer coisa. E aí eu vou fazer uma perguntinha. Eu quero o seguinte. Se esse input.keycode ele for igual ao enum.keycode e escolher a letrinha, por exemplo, F, aí eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou avisar o servidor que eu disparei, eu apertei a tecla que precisa e eu quero efetuar o poder do gelo, tá bom? Lançar o poder do gelo, certo? Beleza. Bom, eu posso ter um controle disso, para que não seja toda vez eu aperto F, lanço um monte de gelo.
e aí buga tudo, fica desproporcional, não tem competição, fica sem graça, fica difícil. Então o que eu posso fazer? Posso criar então uma variávelzinha chamada debounce, e ela vai dar um controle, ela vai dar um tempinho para quando o usuário pode apertar de novo e lançar o poder, tá bom? Então o que eu vou fazer? Fazer uma pergunta. Se o debounce ele for false, aí sim eu lanço o poder. É comentar aqui, ó, lança o poder. Tá legal? E aí eu posso dar um tempinho, por exemplo, 2, e voltar então a lançar o poder. Para eu impedir que o player fique toda hora lançando o poder, eu vou transformar o debounce aqui, ó, em true. O que acontece? Enquanto eu não transformar o debounce em false, eu não consigo lançar mais poderes. Então eu vou dar um wait, por exemplo, de 2 segundos, e vou colocar o debounce então aqui, ó, igual a false novamente, ele pode apertar lançar o poder. E aí eu coloco então o tempo 2 segundos, volto o debounce para false, e aí ele pode lançar mais uma vez o poder. Esse tempinho aqui, ó, você pode controlar. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser menos que 1, pode ser 10. Aí você que vai ver qual que vai ser a jogabilidade do seu jogo, tá bom? Beleza. Quando eu falo em lançar o poder, o lançar poder não vai ser lançado realmente aqui no cliente, tá bom? Nós vamos avisar para o servidor que ele pode lançar um poder, tá legal? E para ele fazer essa comunicação, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Replicate Storage, ó, e eu vou criar um Remote Event. Esse Remote Event, o que ele vai fazer? Ele vai avisar para o servidor, e no script do server, já a gente vai mexer nele, que o jogador lançou o poder, tá bom? Tá ok, que a gente já verificou o tempo certinho, o debounce tá falso, que ele pode lançar isso para o servidor, tá bom? Então, como eu vou usar o Replicate Storage, também preciso dessa variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, Replicate Storage, ele é igual ao meu game, get service, Replicate Storage. E o meu evento que eu acabei de criar, Remote Event. Ele é igual ao Replicate Storage.remote. Bom? Beleza. Bom, eu vou lançar então para o servidor então esse alerta. O Remote Event ele dispara um alerta, é Fire Server. O Fire Server eu posso mandar qualquer coisa. Ele coloca aqui, ó, N. Qualquer coisa de qualquer tipo. Bom? Eu vou mandar o seguinte para ele. Ele já recebe lá no servidor, por padrão, o player. Mas eu vou mandar também a posição do mouse. Como se fosse uma mira de onde vai aparecer o gelo. Então eu vou pegar o mouse aqui do player também, ó. Então o mouse é igual ao player, né? Player, get mouse. Get mouse. E aí eu vou mandar para o servidor o seguinte. Mouse.hit.position. Estou mandando para o servidor a posição do mouse. Bom? Beleza. Legal. Fiz isso. Quando eu faço isso, se eu deixar aqui, por exemplo, ó, printar aqui. Mouse.hit.position. Ele vai me mandar as coordenadas x, y e z de onde está meu mouse. Vamos testar então até aqui para ver se está funcionando. Vamos lá. Eu vou apertar então a tecla F. E aí, o que ele mostrou? Eu pedi para ele mostrar a posição do mouse. Então, ele mostrou aqui, ó. Meu mouse, então, tem essas 3 coordenadas. Ele mandou para o servidor, mas o servidor ainda não está escutando. Nós vamos fazer ele escutar agora, tá bom? Mas ele está pegando. Se eu vier de novo, ó, e apertar o F, aí, olha, eu tenho um tempinho para apertar o F de novo, tá bom? Eu coloquei aqui como 1. Eu não posso ficar apertando várias vezes, ele vai aguardar 1 segundo. Se eu quero que esse tempo seja maior, eu aumento esse wait. Beleza. Bom, acredito que aqui no client esteja pronto os códigos. Vamos então para o Server Script Service escutar isso aqui, ó, a posição do mouse e o player, tá bom? Aqui eu não coloquei o player porque ele já vai por padrão, já é padrão desse Remote Event receber como primeiro parâmetro lá no servidor o player. Eu vou clicar aqui no Server Script Service e criar um script. Bom, se eu estou usando aqui esses 2 eventos aqui, ó, os 2 eventos não, eu estou recebendo o Replicate Storage e o Remote Event, lá também eu preciso usar para eu poder utilizar. Então eu vou
dar aqui um Ctrl V aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou escutar isso que o cliente está me mandando. Então, eu vou pegar o Remote Event, que é quem escuta, pegar o OnServer Event e conectar ele a uma função. E aí ele já fala aqui, ó, na hora que eu coloco o mouse aqui, ó, ele já fala que o primeiro parâmetro é o player e o segundo é qualquer coisa. Então, vamos lá, player e qualquer coisa. No caso lá, eu já sei qual que é qualquer coisa. É o mouse, tá bom? É a posição do mouse, certo? Beleza, legal. Vamos então verificar se eu estou recebendo este alerta. Eu vou colocar aqui, ó, recebi o alerta do cliente e print é cola, print. Ou é hoje, aqui, pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou printar o meu player, que lógico, sou eu que estou testando, mas no jogo vai mostrar outro, e o mouse, tá bom? Vamos ver então se está funcionando isso aqui. Eu vou apertar então o F e lá ele coloca, ó. Onde está a azulzinha é cliente e o verde é o server. O azulzinho eu estou mandando a posição do mouse, recebi o alerta do cliente e a posição do mouse é exatamente aquilo que eu printei, tá vendo? Eu estou recebendo aqui no server e o nome do player, tá bom? Então, continuando então, eu preciso do seguinte. Recebi esta posição, eu vou pegar então, só vou apagar um pouco desses prints, ó. Vai ficar muito poluído. Esse aqui, tô apagando, tá? E eu vou tirar esses dois também, que eu não preciso mais. Fazer o seguinte. Eu vou então criar uma variável com um caractere. O caractere, ele é o seguinte, ele é o player.caractere. Certo? Eu vou querer saber quem é o meu root, o meu humanoide root. Ele é o caractere, 2 pontos, e eu vou procurar pelo filho que chama humanoide root part. A parte central do player, tá bom? Do bonequinho. Legal. Se ele não encontrar o root, vamos supor que o jogador saiu nesse exato momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar. E nada, quando eu coloco o return aqui, nada que tiver aqui embaixo da função vai acontecer, tá bom? Beleza? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, uma posição inicial. Eu vou colocar assim, ó. Initial position. Ele é igual ao quê? Ao cframe.new, que é o que a gente usa aqui para as coordenadas. Como eu recebi essas coordenadas aqui, ó, eu vou simplesmente dizer que a posição que eu quero é esta. Pronto. Eu já criei uma posição, beleza? E uma posição final, eu vou colocar aqui, ó, local, um deslocamento, tanto que essa montanha vai mover, tá bom? Vou colocar offset, então, é o cframe.new, e vou colocar 3, 0 e 0, x, y e z, beleza? Joia. Bom, nós fizemos a cópia aqui do iceberg, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar esta cópia aqui, vou fazer o seguinte, ó. Meu iceberg ou minha montanha, eu vou deixar montanha igual ao replicate storage ponto iceberg, ok? Joia. Quando eu faço isso, eu verifico, então, recebi o alerta do cliente, verifiquei o player, o humanoide root, eu vou fazer uma cópia agora desta montanha, deste iceberg. Eu vou dizer o seguinte, vou deixar aqui, peraí, aqui eu vou deixar iceberg mesmo, tá? Iceberg. Linha maiúscula para a gente saber é só o clone. Pronto. Vou criar aqui uma variável montanha, e ela vai ser o meu iceberg com a letrinha maiúscula que eu acabei de criar, 2 pontos, clone. Fiz uma cópia. Por que eu faço uma cópia? Eu vou destruir essa montanha já. E aí, se eu destruir e não tiver uma cópia, já era. Não aparece mais, a gente não consegue recuperar. Tá bom? Beleza. Vou fazer o seguinte. Eu vou definir um tamanho para esta montanha. Então, eu vou dizer que a minha montanha size, vou fazer ela crescer uma animação que a gente chama de twin service, tá? É um efeitozinho que tem aqui no Roblox. Vou fazer o seguinte, ó. Esse mountain size, ele é um vector 3.new. E aí, eu vou deixar ele bem pequenininho. Vou deixar assim, ó. Tá legal? Pequenininho.
E aí depois eu vou definir a posição dela. Montém.cFrame, ele vai ser igual então àquela inicial posição que a gente pegou, que era o mouse do jogador. Vou multiplicar pelo valor final, ele vai dar uma andadinha, tá? E vou multiplicar também pelo frame.new, cFrame.new. Vou colocar as seguintes informações. Vou deixar assim: 0, menos 5, menos 1 vezes 3. Isso aqui foi o que eu consegui chegar tentando, tá? Fui na tentativa e erro. Eu não fiz isso dos olhos, tá bom? Eu fui tentando e verificando qual que era a melhor formato, tá bom? Legal. Eu vou deixar o Montém, vou fazer assim, ó, Montém Transparency. Como eu vou aplicar efeito, eu vou deixar ele assim, ó, igual a 1. O que eu vou fazer? Vou trazer o Montém aqui pro Base Plate pra gente ver, pro Workspace, ó. E vou pegar aqui as propriedades. E ele tá com a transparência aqui 0.3, né? Se eu deixar ele com a transparência 1, ele some. E é isso que eu quero fazer, tá bom? Beleza? Joia. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero deixar ele transparente e fazer com que ele apareça assim, ó, suave. Ele vai fazer isso aqui, o Twin, tá bom? O Twin, ele faz um movimento sutil, suave, da onde eu falo, da onde ele está até onde eu quero. Ao invés de chegar aqui e colocar assim, ó, 1 e eu pôr 0, aparece automaticamente. Ele faz isso colocando, então, suavemente. O Twin faz um serviço, o Twin faz um efeito suave, tá bom? Vamos lá. Vou voltar, então, ele aqui para o Replicate Storage e vamos continuar. Então, eu começo a montanha transparência total. E o lugar que ela vai aparecer, ela estava no Replicate Storage, agora ela vai para o Workspace. Beleza? Joia. Vou definir um tamanho final para ela. Vou dizer o seguinte, que o final size dela é igual a um vector3.new. Vou colocar 6, 12 e 6. É o tamanho que eu quero para ela final. E a posição final dela, now position, ela vai ser o seguinte: é o Montém.cFrame, o tamanho que ela está, a posição que ela está agora, e vou fazer uma continha, eu vou multiplicar, fazer ela andar um cadinho, ó, cFrame.new, e vou colocar aqui 0, 6 e 0. Ela vai dar uma subidinha. Vou fazer com que ela apareça embaixo e ela suba, tá bom? Legal. Agora vamos criar esse Twin. Como é que eu chego nesse Twin? Vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um serviço chamado TS, que é o Twin Service. Ele é o meu Game Get Service. Eu vou usar o serviço Twin Service. Então ele faz, até fala aqui, né? Ele não fala. O Twin Service, ele faz o seguinte, ele faz um movimento suave. Eu escolho qual propriedade que eu quero que mude de um objeto para que ele faça uma transição suave. Então, no caso aqui, a gente vai mexer na transparência, no tamanho e na posição, tá bom? Então, vamos lá. Vou criar, então, aqui, ó, uma variávelzinha chamada sizeTwin, que vai ser o responsável pelo Twin do size, tá bom? Ele vai ser o seguinte, meu Twin Service, eu vou criar um novo, create. E aí, quem que eu vou fazer essa modificação, esse movimento suave? A montanha. Vou dar algumas informações para ela. Eu vou usar o twininfo.new. E aí eu vou fazer o seguinte, ele pede algumas informações, ó. O tempo, o tipo de efeito, a direção, ele pede alguns parâmetrozinhos, esse Twin New. Eu vou fazer, eu vou colocar então o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, ó. Eu vou dar esse tempo para ele efetuar isso. Então, Mountain Twin, ele é igual a 0.5. Se a gente quiser mudar, a gente muda aqui. E aí eu vou colocar essas informações aqui. Como é que eu vou fazer isso? Então, o primeiro é o time. Eu preciso colocar o time. Como é que eu ponho o time? Só vou colocar um número, olha só.
Vou colocar então aqui, ó, a variável mountain_twin, que é o tempo, o tipo de efeito que eu quero. Vou até dar um enter aqui, ó. Fazer assim. Então, eu vou dizer que é o time, mountain_twin, é o time. O enum.isInStyle.add, você pode escolher e experimentar cada um deles, tá bom? Viu que ele tem vários efeitozinhos. enum.isInDirection.out. Eu quero ver na saída, tá bom? Legal. E aí, depois que ele termina aqui, eu posso dar uma vírgula aqui e colocar uma tabelinha. Essa tabelinha é quais são. Nessa tabelinha é o seguinte: quais propriedades que eu quero que efetue esta transição. Então, eu vou colocar aqui, ó, size vai ser igual ao final size. Então, eu quero que ele chegue nesse tamanho final. Bom, eu posso criar outros também. Eu posso fazer o seguinte: além do tamanho, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar o CTS create, dizer o seguinte: eu também quero aplicar na montanha, também vou usar um twin_info.new. Eu vou dizer que o tempo dele vai ser de 0,5, tempo do efeito, e também posso, por exemplo, aplicar na transparência. Quero que ele chegue numa transparência de 0,3. E depois eu posso dar o play nele aqui. Bom, também posso dar o play nele, ó. 2 pontos. Certo? Beleza. Então já tenho size twin, play e o transparency. E também quero position. Então, vamos lá. Eu vou colocar o seguinte, vou pôr mais um aqui, ó. É o da posição agora, certo? Eu já fiz do tamanho, eu já fiz da transparência e agora a posição. Eu vou colocar aqui o ts2.create, eu vou criar um novo. Também vou executar isso na montanha. Vou fazer o seguinte. Vou acrescentar algumas informações. Vou colocar assim, ó, twin, info.new. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Vou colocar os 3 valorezinhos. Eu vou colocar o mesmo tempo, mountain twin. Mesma coisa. Vou colocar também o estilo. Pode ser igual também. enum.isInStyle.add. A direção. Vou até dar um enter aqui, ó. É mais fácil. A gente vê. enum.isInDirection.out. Beleza? Vou dar uma vírgula e vou falar agora que eu quero mexer na posição. Eu vou colocar cframe.new e por fim eu vou pegar o cframe, vou dizer que ele é igual ao final position, a posição final. Por fim eu dou play nele também. 2 pontos, play. Ok, uma coisa errada aqui. Aqui, ó. Só faltou as chaves. Pronto. Beleza, ativei então os 3. Firmezinha. Bom, por enquanto, isso já está funcionando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um efeitozinho aqui, ó, game.debris. O que faz? É bem louco esse efeito aqui. Vou adicionar um item. Esse item vai ser a montanha. E eu vou pedir um tempo de 6 segundos. O que ele faz? Ele destrói a instância que a gente acabou de criar, que a gente clonou, depois deste tempo. Então, ao invés de eu colocar um wait desse jeito, colocar 6 segundos e colocar o destroy, o que ele vai fazer? Ele faz isso sozinho. Legal, né? Game.debris é de item, e eu escolho o item que eu quero fazer e o tempo que eu quero que ele dure, tá bom? Depois de 6 segundos, ele vai destruir a montanha, tá bom? Beleza, vamos testar até agora para ver se está funcionando. Vou fazer o seguinte, vou apertar o F e ela apareceu. Aonde tiver meu mouse, tá, ó, e aparecendo. Legal.
Eu vou colocar aqui agora, ó. Eu vou colocar dano. Vou fazer com que aplique dano aos inimigos. Ó, ela sai do chão, o gelo, ó. Som, para dar uma cara de sonzinho, tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Vamos colocar o sonzinho primeiro. Então, vou voltar aqui no script. Vou criar uma variável aqui chamada som. E ele vai ser, então, uma nova instância de um som. Desse jeitinho. De sound. O sound ID vai ter um ID, que é o RBX Asset ID, //. Vou pegar esse sonzinho. Venho no Views, Tools, procuro por áudio. Beleza? Já peguei esse som, tá? Você pode escolher, ó. Eu achei mais legal, se eu não me engano, era Freeze. Aqui, ó. Esse dura 4 segundos. A gente pode escolher um com duração menor. Pode escolher o sonzinho que você quiser, tá bom? 3 segundos. Esses aqui já são músicas, ó. 3 minutos, aí não fica legal. Eu já escolhi o meu, tá? Eu vou colocar o mesmo que eu usei aqui, ó. Mas como que você pega? Você escolhe, clica aqui com o botão direito, Copy Asset ID. Ele vai copiar esse ID aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte com ele. O sound, ponto, parent, eu vou trazer ele pro workspace. Beleza. Seguinte. Legal. Quando eu ativar a montanha, então, e ela começar a aparecer, a gente pode escolher a posição que a gente quer. Quando eu trouxer ela aqui pro workspace, eu posso pegar o sound, 2 pontos, dar um play nele, tá? Vamos lá, então. Vamos testar, então, agora com o som. Olha lá. Eu acho que ele podia ser um pouquinho mais curto. Deixa eu achar um outro aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Vou deixar esse aqui, ó. Não é o que eu queria, mas eu queria ele mais curto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, Copy Asset ID, vou voltar aqui no meu script e colocar este som. Pronto, vamos ver se melhorou? Tá legal, ó. O mouse, ó. Legal. E esse tempo você pode diminuir, lembrando, esse tempo que tá aparecendo o gelo, você pode diminuir ou aumentar aqui, tá bom? Beleza? Para fins de teste, eu vou deixar 1, mas o ideal mesmo, eu acredito que poderia ser um pouco maior esse tempo. Legal. Continuando, então. Vamos colocar, então, aqui inimigos no jogo para a gente testar o dano, tá? Para variar, quem já assiste aqui, eu vou colocar os zumbis, tá bom? Eu não consigo, assim, eu preciso encontrar algum mais legal, mas eu acho ele sensacional, porque ele tem todas as partezinhas que eu preciso para testar, tá bom? Vamos lá, então. Vou pegar o zumbizinho aqui, ó, que é este aqui, ó. Ele é ativo do Roblox. Vai ter scripts. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele aqui, eu vou posicionar ele aqui. Meu work spawn tá aqui, deixa eu trazer ele pra cá. Vou duplicar. Ctrl D, Ctrl D, D, Ctrl D, Ctrl D. Criando uns números aqui. Vamos fazer então com que esse gelo aplique dano. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte. Eu vou percorrer. E ó, antes de eu destruir o gelo, vou fazer o seguinte, ó.
Vou fazer um loop aqui. Eu vou percorrer o seguinte, ó. O índice dele não vou usar quem que é tem o índice. Eu tenho o índice e eu tenho o item. Eu vou usar só o item. Vou fazer o seguinte. Vou usar os impares. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos os filhos do get do workspace. Todos eles. Só que deles eu vou filtrar só quem é humanoide. Então olha como é que eu vou fazer isso. Então todo mundo que tiver no workspace eu vou fazer alguma coisa. Agora eu vou verificar. Se esse B ele for do tipo humanoide e ele, por exemplo, tiver uma cabeça, certo? E aí eu vou fazer mais uma verificação aqui, ó. Ops, deixa eu fechar essa janelinha pra gente ver melhor. Eu vou colocar aqui assim também, mais uma verificação. Se o v.name dele for diferente, vou pegar o operador aqui do diferente, ó. Se ele for diferente do player.name, ou seja, não sou eu vou aplicar o dano, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada distância. Vou fazer um cálculo. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar, então, o head.position deste humanoide, que eu já verifiquei que ele é um humanoide, que ele tem uma cabeça, tá bom? Fazer o seguinte. E vou subtrair da posição da montanha. E vou usar um atributozinho aqui, uma propriedade da magnitude. Vai calcular, então, a distância entre magnitude, desse jeito. Uma coisa errada, faltou o igual aqui. Eu estou dizendo que a distância, ela é exatamente igual à posição da cabeça, menos a posição da montanha e com a magnitude. Legal. Fazer o seguinte, se essa distância ela for menor que 25, aqui também você vai poder ajustar depois, eu vou pegar este p.humanoide, que a gente já verificou que tem, para todos os itens que tem aqui no workspace, tá bom? Eu estou fazendo, recapitulando, eu estou pegando tudo que tem no workspace e verificando se é humanoide, se tem cabeça e se o nome é diferente de mim, tá bom? Quando a gente aperta o play aqui, ó, os players também vêm para cá, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou aplicar um dano. Vou aplicar um dano usando Take Damage. Beleza? Vou aplicar um 30 de dano. Você pode escolher o que você quer, tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar a velocidade que tem esse humanoide. Vou chamar de Velocity Origin. E vou guardar na variável. Então, V humanoide. Ponto walk speed, que é a velocidade dele, eu vou guardar. Por quê? Eu vou dar um freeze nele. Eu vou deixar ele por um tempo sem andar, congelado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este humanoide, vou frisar ele, vou deixar ele congelado. Vou pegar o humanoide e vou dizer que ele vai ter, então, o platform. Vou desabilitar, então, a movimentação dele. Platform extend igual a true. E para garantir também, vou pegar o humanoide.walk speed e transformar em 0. Vou aguardar 5 segundos. E vou voltar tudo isso para o que estava antes. Então, eu vou voltar aqui, voltar um Ctrl C aqui. Isso aqui será true, agora é false. E a velocidade padrão do Roblox é 16. Mas eu não sei como tá no seu jogo. Eu não sei se teve alguma coisa que ele ganhou XP e aumentou a velocidade. Então, por quê? Eu vou fazer de uma forma justa. Eu vou retomar a velocidade que ele já tinha. Esta aqui, ó. Só vou colocar a variávelzinha com letra minúscula. Vou pegar esta velocidade que eu guardei e colocar aqui. Se ele tinha 16, vai ser 16. Se ele tinha 5, vai ser 5. Se ele tinha 30, vai ser 30. Bom? Joia? Legal.
E aí, vamos lá, vamos testar então isso aqui. Vamos ver então se está aplicando dano e se está deixando ele congelado. Testando então. Vou apertar então a tecla F. F. Gente, é o seguinte. Então, antes da gente testar, eu vou fazer o seguinte. A única coisa que eu errei aqui, ó, é o humanoide. Tá vendo? Beleza. Como é que eu cheguei nisso que eu errei aqui? Vou voltar ao que estava. Eu apliquei, eu testei. Seguinte, aqui tá escrito errado. Tá escrito humanoide. Certo? Eu vou printar aqui, ó. Vou escrever dano, tá bom? Ele teria que aplicar dano. Vou testar. Tá errado, tá bom? Vou dar play. Eu quero mostrar para vocês que quando não funciona, às vezes, o meu script não funcionou. Tá errado. Não, errado está, mas tem como corrigir, tá certo? Vou apertar o F, ó, que tá executando, não tá dando dano, mas está funcionando o meu script, mas falta o dano. Ó, não paralisou o zumbi, não aplicou dano no zumbi. Como é que eu sei aonde está o erro? Bom, seguinte. Como é que eu cheguei ali? Tudo bem, a gente pode comparar tal. Mas olha só, eu printei dano aqui e o dano não apareceu aqui. Por que o dano não apareceu aqui? Porque eu usei um if, olha só. Usei um if aqui primeiramente, ó. E se ele não fosse humanoide, se ele é um humanoide. Eu usei um if aqui. Se ele é um humanoide, se ele tem cabeça, se o player name é diferente do meu. E aí ele não executou o dano. Aí eu olhei o nome do humanoide. Então a primeira coisa que a gente vê é se tem alguma coisa escrita errada. Então olha só, é um erro comum de digitação. Eu digitei errado, eu pus um N. Vamos ver agora se ele printa o dano e se ele dá o dano, né? Vamos lá ver. Vamos testar. Ó, aplicou o dano. Tem um errinho aqui, ó. Mais um errinho. Vamos verificar esse errinho. Ele aplicou o dano, porque ele não paralisou. Ele está apontando para mim que tem um erro no platform stand. Não é um valid member do humanoide. Vamos ver por quê, tá bom? Que eu posso ter escrito errado. Olha só. O F aqui, ó, eu coloquei com F maiúsculo. Então eu vou corrigir F minúsculo e F minúsculo, tá bom? Achamos o erro. Ele fala, ó, platform stand não é um válido member of humanoid. Linha 59. Então aqui, ó, o script parou de ser executado. Ele veio até aqui ele parou porque ele encontrou um erro. Bom, eu encontrei o erro, eu errei a letra e vamos testar agora. Eu sei que é chato mostrar o código com erro, mas tem muita gente que está escrevendo para mim, está dizendo o seguinte: eu não consigo, eu não sou um bom desenvolvedor, eu não tenho chance de ser um programador, e meu código está com erro. Mas o erro ele serve justamente para a gente ver onde está o problema. Bom? Apliquei o dano. Ó, ele paralisou o que está aplicado o dano. Ó. Onde alcançou ele, ó, ele parou. E a gente pode até aumentar o tempo do freeze. Ó, ele está parado lá. Ó. Vamos ver o tempo do freeze agora. Isso. Vê? Ok, vamos testar então. Olha, tá frisado. Se a gente quer aumentar o dano, a gente pode aumentar aquela distância do dano. Que é essa daqui, ó. Posso diminuir ou aumentar aqui até onde vai encostar. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, humanoide, 62. Esse erro aqui é porque ele morreu. Aqui dentro eu posso aplicar o seguinte, fazer uma perguntinha, ó. Antes de eu aplicar o dano, tá aqui na linha, aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou fazer uma nova verificação.
vou perguntar de novo se o V ele foi encontrado. Por quê? Porque eu estou matando o zumbi. Então eu vou perguntar assim, ó, se ele encontrar o humanoide, o resto eu já sei que ele existe, tá? Aí eu aplico o dano. Por quê? Porque ele está morrendo, tá bom? E aí ele não encontra um humanoide dentro do zumbi, porque eu matei o zumbi, tá bom? Ele aplicou um dano, vê se melhora este errinho. Vamos lá. Você vai deixar então aqui, ó, o tempo que você quiser. Eu tinha deixado 1 sem querer, vou deixar aqui 5, 10, tá bom? Vai depender do que você quiser. Então eu vou deixar 10 ou de freeze, tá bom? É o tempo que ele vai ficar paradão antes de voltar para a velocidade dele original. Esse aqui não foi atacado, deixa eu atacar esse aqui, ó. Parou, vai parar por 10 segundos, ó, tá frisado. Ataquei. Onde for aplicado o dano, ora, né, tá legal. Matei. Joia. Gente, eu já volto. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesta aula, nós aprendemos a fazer uma super mega power montanha de gelo no Roblox Studio. Tá legal? Tá legal. Vale o like? Vale. Vai lá com o dedinho, ó. Curte esse vídeo. Poxa vida, não custa nada. A gente pode ir junto, ó. Vai lá com o dedinho e curte esse vídeo. Vai lá com o dedinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Mas você verifica ainda se você não é inscrito. Se você já é inscrito, você não clica. Beleza? Joia. Gente, olha só, vou deixar na descrição do vídeo os scripts da aula, tá bom? Então, clica aqui embaixo e você vai encontrar os scripts da aula para você poder comparar com os seus scripts, tá bom? Deixo também na descrição do vídeo os cursos de programação for Kids. Lá você pode ficar afiadão na programação com exercícios, quizzes, apostilas, certificados e videoaulas feitas por mim. Beleza? Dá uma olhadinha, ela tá bem bacana, o preço é pequenininho, é acessível para todo mundo. Firmezinha? Gente, olha só, deixe seu comentário, sua sugestão, suas dúvidas que eu procuro responder a todos. Tem alguma coisa que você gostaria de ver? Escreve aí nos comentários. Tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu? Escreve nos comentários. Gente, olha só, compartilhe com seus amigos, chama o seu amigo para vir programar comigo, compartilha lá no grupo da escola, no grupo do jogo, chama ele para vir programar aqui com a gente também, vai ficar muito mais legal quanto mais gente tiver, mais ideias, mais pessoas sugerindo coisas, imagina que legal? Olha só, esse vídeo foi sugestão de inscrito, Bloxfruit foi sugestão de inscrito, a maioria dos vídeos que eu estou fazendo são sugestões de inscritos. Quanto mais gente dando ideia, mais coisas legais nós vamos alcançar. Então, quanto mais gente, melhor, certo? Então, convida seus amigos para vir aqui programar com a gente também. Firmezinha? Joia? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu. Ó, curte, se inscreve, compartilha. Tchau, tchau.